Com leve crescimento, a economia brasileira ficou praticamente estável no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o trimestre anterior. Já a agropecuária, depois de 5 trimestres consecutivos de alta, dessa vez recuou. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. No terceiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo Brasil, foi de 2,741 trilhões de reais. É o maior patamar da história, mas representa um crescimento de apenas 0,1% em comparação ao segundo trimestre deste ano. 2 dos 3 grandes setores econômicos avançaram, a indústria e serviços, que registraram alta de 0,6%. Já a agropecuária caiu 3,3%. Foi a primeira queda da atividade depois de 5 trimestres com taxas positivas. Um dos motivos é a sazonalidade da principal cultura do país, a soja, que tem sua safra contabilizada no primeiro semestre. Portanto, essa queda já era esperada. No acumulado do ano, a agropecuária registra alta de 18,1% até o terceiro trimestre. Já em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, o avanço da economia brasileira foi de 2%, impactado pelos resultados positivos dos 3 grandes setores. Nesse período, a agropecuária avançou 8,8%, com um aumento na estimativa de algumas culturas com safras relevantes no terceiro trimestre, como a do milho, cana-de-açúcar, algodão herbáceo e o café, além também da pecuária. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a setembro, a economia brasileira registrou alta de 3,2%. Segundo os economistas, o resultado é mais positivo do que se havia previsto. Na Alemanha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil deve fechar 2023 com um PIB acima de 3% e que um crescimento maior depende de uma redução mais rápida da taxa de juros. A taxa de juros real no Brasil atingiu seu patamar mais alto em meados de junho. Então foi o pior momento da taxa de juros em termos reais, ou seja, a taxa de juros descontada da inflação. E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Então nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. Para comentar o desempenho da economia e do agro no terceiro trimestre, nós convidamos o André Diz, que é professor de economia da FGV Agro. André, a gente queria saber a sua opinião, né, em relação a esses números, porque o mercado estimava até algo pior. Alguns falavam até de uma desaceleração da economia, né? Não aconteceu, houve um pequeno avanço, mas muito pequeno. Eu te pergunto, é para comemorar? Para onde iremos aí em termos de crescimento econômico, hein, André? Obrigado, boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, é um desempenho esperado, né? Uma estabilidade, um crescimento de 0,1% em relação ao trimestre anterior. As projeções aí de mercado apontavam uma queda de 0,2%, então, né, não tivemos um dado negativo, tivemos um crescimento de 0,1%, e era relativamente esperado, basicamente, pelo bom desempenho da economia no primeiro semestre do ano, né? A questão específica do agro, essa queda de 3,3% frente ao segundo trimestre do ano, era um dado também relativamente esperado, né? As projeções apontavam uma queda superior a 4% para o grupo de agropecuária, mas isso, na verdade, é uma boa notícia, né? Nunca uma queda é uma boa notícia, mas aqui nesse caso, essa queda ela é explicada por uma alta base de comparação, né? Então, se a gente olha aí no acumulado do ano, o setor agropecuário vem apresentando um crescimento de 18,1%, né? Enquanto a economia brasileira cresce 3,2%. Então, um crescimento muito forte, o que gerou uma base de comparação alta, né, no primeiro semestre do ano, fazendo com que essa variação na margem aí na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre apresentasse essa queda de menos 3,3%, mas nada preocupante, muito mais explicado aí por essa questão de entre safra mesmo, uma questão mais de sazonalidade do setor. Nada assustador, o desempenho do agro continua sendo o melhor desempenho do setor do PIB pela ótica da produção.
Pois é, você já abordou a questão do agro, né, que seria também um ponto importante na nossa conversa. Eu queria também que você falasse sobre essa declaração do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dizendo que um avanço mais rápido do crescimento econômico depende também de uma redução mais rápida da taxa de juros. Esse é um fator realmente verdadeiro dentro dos parâmetros econômicos e você também concorda com ele em relação à previsão de mais de 3% no PIB em 2023 e cerca de 2,5% no ano que vem? Talvez a previsão para o ano que vem esteja um pouco a mais aí do que a gente espera, né? Mas para esse ano, muito provavelmente o PIB brasileiro deve crescer próximo de 3%. Se a gente não tiver nenhuma reversão no quarto trimestre, o resultado já seria um resultado de crescimento de 3% em 2023, né? E quando a gente olha de um ponto de vista mais geral, né, a gente tem dois dados importantes aí que sustentam esse crescimento, né? Do ponto de vista da produção, como eu já comentei, é o agronegócio, que no acumulado do ano, a agropecuária, que no acumulado do ano cresceu 18,1%. Do lado da demanda, a gente tem a sustentação do consumo das famílias e das exportações, né, com crescimentos bastante importantes aí quando a gente olha por essa medida. Agora, o lado negativo é a variação dos investimentos no Brasil, né, que a gente chama de formação bruta de capital fixo. É basicamente o apetite do setor empresarial em acumular máquinas e equipamentos para expandir a capacidade de produção da economia no próximo ciclo produtivo. E esse dado da formação bruta de capital fixo, né, ele está com um registro de queda de 2,5% no acumulado do ano, com 3 trimestres consecutivos de retração. E uma parte disso é explicado, sim, pelas altas taxas de juros no Brasil. Então, o ministro tem razão em apontar isso como um dos fatores que explicam esse mau desempenho dos investimentos, mas, pelo outro lado, a gente tem que elogiar o trabalho do Banco Central, que conseguiu colocar a inflação brasileira dentro ali do teto da meta. Então, a inflação está sob controle. Então, agora a perspectiva é de novas quedas na taxa de juros nos próximos encontros do Copom, mas, com certeza, esse alto patamar de taxa de juros real acaba afetando os investimentos e a gente conseguiu enxergar isso bem nitidamente nos dados do terceiro trimestre do PIB brasileiro divulgados hoje pelo IBGE.